Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo pouquinho diferente. Eu fiz um almoço no domingo aqui em casa para minha família e eu quero trazer uma analogia muito legal. E a pergunta é: o que esse prato tem a ver com um projeto de dados? E eu convido vocês para vir aqui brincar comigo sobre esse tema e vai ser agora. Fala pessoal, antes de eu contar essa minha história, essa minha saga, eu quero que a cada frase que eu falar sobre essa história, a cada palavra, a cada consideração, vocês se imaginem dentro de um projeto de dados. Isso é muito importante para que essa diversão, essa brincadeira faz sentido, né? Então vamos lá. Hoje eu acordei bem empolgado. E aí eu perguntei pra minha esposa, né, o que ela gostaria de comer, porque eu fiquei assim naquela de que, cara, hoje eu vou fazer uma coisa bem legal. E daquele primeiro momento, ela não sabia exatamente o que ela gostaria de comer. Então eu fui na geladeira, né, fui verificar o que tinha lá à minha disposição. Tive algumas ideias naquele momento, assim, do que eu ia fazer. Mas até questionei assim, né, se ela tinha algumas ideias para me ajudar, e embora eu não tivesse certa ainda sobre o prato inteiro, né, começou a dar algumas ideias soltas, né. Então, para eu ter um norte, digamos, para eu ter uma bússola, né, para em que direção eu iria, eu fiz algumas perguntas simples, como por exemplo, poderia ser peixe? Aí ela respondeu: não estou a fim de comer peixe. Poderia ser uma ave, então, um frango? Não, melhor não. Poderia ser uma massa, que até ficaria mais fácil para mim produzir se fosse, né? E disse: não, talvez uma carne bovina. Tá, joia. Poderia ser um contrafilé? Porque eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer, né, com o tipo de carne. E ela: sim, faz sentido, acho que pode ser um contrafilé, sim. E então eu perguntei: e na grelha, que tal? Pode ser na grelha? Ela: bom, na verdade, eu não gostaria de sujar as coisas, né? Então eu aproveitei e já embarquei numa outra pergunta, né? Bom, se não tivesse que limpar nada, o que tu escolheria? Ela falou: não, então de fato, na churrasqueira. Então, ok, a gente começou com o norte agora, né? Então a gente tinha uma bússola, a gente tinha mais ou menos para onde é que a gente ia mirar. Faltava agora, nesse momento, saber quem faz parte do meu time, né? Então eu tentei negociar, né? Tipo, se a gente fizer os itens, né? Tudo que precisa até meio-dia, tu me ajuda a fazer um purê de cenoura e batata? Ela disse: não, claro que eu faço, talvez eu leve uns 20 minutinhos. E agora, né, a gente tinha um time, a gente tinha um prazo, e o cronograma ele estava começando a nascer ali. Então eu aproximei, né, fui lá na geladeira, aproximei os palmitos, aproximei os pepinos, os tomates cerejas lá que tinha, peguei um vidrinho de aspargos, peguei a manga também, comecei a deixar minha criatividade voar um pouquinho ali. E, bom, eu tive que me certificar que havia carvão, né? Eu ia utilizar a churrasqueira, então vamos ver se tem, e de fato tinha. Então minha próxima preocupação foi em temperar a carne, porque ela tem que ficar um tempo ali descansando com o tempero, né? Então usei um pouquinho de sal temperado, botei um pouquinho de limão, aí eu meio que cobri ela e deixei ela ali descansando, né? E eu sabia assim que precisava pelo menos deixar essa 1 horinha ali descansando para pegar esse tempero, né? E de fato antes de eu utilizar a carne, né, para ficar um pouco mais gostosa. Então eu aproveitei um embalo, né, já que ninguém é de ferro, fui lá e coloquei um dedinho de uísque lá num copo que eu gosto de tomar cristal assim bem fininho. A propósito, eu gosto de bourbon, eu gosto de tomar uísque puro e com uma pedrinha grande de gelo, a maior que tiver. Eu adoro assim ficar cheirando, sentindo o aroma, e quando eu tomo, eu não tomo numa golada, eu vou tomando assim, bicando ele. Eu gosto de apreciar de fato, né? Não que eu seja um entendedor, muito pelo contrário, assim, mas eu gosto de fato de curtir, né, aquele momento ali.
Então me embalei na brincadeira, né? Me permiti contagiar pela energia. E aí eu pedi para Alexa colocar uma música boa para ouvir. E ela já meio que tem um histórico, né, do que eu costumo pedir para ela. Então ela meio que já, né, sabia e colocou uma música muito legal. Botou alguns estilos que eu gosto muito, que é de jazz, de blues, aquele estilo de pianos bar, assim. Cara, era tudo que eu precisava para esse ritual de fato começar. Então fui lá na churrasqueira, peguei o carvão. Eu fiz um castelinho, né, com o carvão, né? Para quem não sabe, a gente faz as bordinhas e deixa ele alto. Aí eu consigo colocar melhor um papel com azeite, alguma coisa para pegar fogo. É um macete ali que sempre dá certo para não correr o risco de o fogo não pegar, digamos, né? Então deixei aquele papel toalha com azeite, botei aquele fiozinho lá e joguei um pouquinho de bola com meu filho, né? Me permiti brincar um pouquinho. E, cara, eu moro num apartamento hoje, eu sei, é um pouquinho arriscado, né? Mas a gente não quebrou nada, então, cara, deu tudo certo. De repente, né, veio a frase, né? A Bruna me chamou, né? Falou, Felipe, aqui em casa eu sou chamado de Felipe, né? O purê vai ficar pronto em 10 minutos. Eu falei, ih, caraca, velho. A gente teve nosso primeiro imprevisto no projeto, né? Porque, veja bem, eu poderia ter acendido a churrasqueira talvez um pouco antes, sei lá, para eu... Mas, enfim, deu para mitigar o cenário, fazer o nosso plano de ação ali levemente e deu para resolver, né? Então, acendi a churrasqueira, que antes eu tinha colocado o papelzinho, o castelinho, não tinha colocado fogo efetivamente, né? Aí fui cortar os legumes para deixar, digamos, o meu dashboard bonito, digo... o meu prato, né? O meu prato final. E foi quando a Bruna, ela me veio assim com um prato com pães e manteiga. E eu pensei, cara, eu não esperava por isso. A gente teve nosso primeiro change request, né? Mas tudo bem, dá para encaixar, né? Dá para fazer um paralelismo ali de processos entre a carne e o pão, dá para colocar na mesma grelha, né? Eu só tenho que ficar de olho ali para não queimar, porque ele vai estar na mesma temperatura, na mesma esteira ali de processo, né? Entre um item e outro. Então, para quem não sabe aquele meme, né? A gente olha para a churrasqueira, o pãozinho tá ali, vira o olho, quando voltou tá todo queimado, né? Então tinha que tomar cuidado com isso ali. Bom, retornei depois aos legumes, né? Deixei eles cortadinhos assim, de maneira que... para enfeitar o prato depois, né? Então cortei o tomatinho cereja, cortei os aspargos, o palmito, assim, 4 fatias, né? Tudo assim bem de leve, bem sutil. Penso até que faria total sentido eles nem estarem no prato. Então, mas assim, ele estava auxiliando, na verdade, para dar aquela explosão de sabores, né? Que eu estava a fim de oferecer para aquele prato ali. E talvez vocês estejam se perguntando, né? Tá, mas tem sininho. E a carne? Tu vai botar no fogo ou não vai, né? E, cara, pra ser sincero, eu já meio que tinha colocado lá. Quando eu coloquei o pão, já coloquei a carne. Eu só esqueci de informar pra vocês. Mas acontece, né? Esse esquecimento é simples, nada tão grave assim. Aproveitei o momento, né? Pra não ter surpresas na entrega, digamos assim. E eu perguntei, né? Galera, vocês querem qual ponto da carne? Mal passado, talvez? E isso, né? Responderam que sim, queriam um mal passado. E, cara, quando escutei, eu pensei, ufa, cara, que momento oportuno, né? De eu ter perguntado isso. Porque, veja bem, se tá mal passado, eu consigo fazer bem passado, consigo fazer o ponto, agora o contrário não é verdadeiro. Então, eu considero isso que, cara, perguntei no tempo certo, né? E se vocês quiserem um termo mais bonito para falar isso, foi questão de timing, né? Digamos assim. Bom, a carne ficou lá brincando, né? Busquei um prato bonito, né? Um que a gente tinha comprado novo, uns talheres bonitos, né? Novos lá. Então peguei o purê que tinha sido feito ali, já estava pronto nesse momento. Então estava iniciando o meu painel alimentício, digamos assim, né? Aí eu acrescentei, né, aquele purezinho, deixei assim meio que meia lua, acrescentei os legumes, aí num sentido diferente da meia lua, assim até para dar um contraste visual ali, mas de uma maneira que eles fizessem sentido, e eu me permiti colocar o tomate cereja em cima do palmito, porque eu gostaria que a pessoa comesse o tomate cereja antes, e com aquele gostinho do tomate cereja depois fosse circular entre o palmito
e o aspargos ali, até para sentir aquela diferença sutil de sabores, né? Então na minha mente eu estava me sentindo um masterchef ali, né? Mas estava me permitindo ter essa criatividade, né? Tava me permitindo brincar e deixei até algumas coisinhas da esquerda para a direita, meio que para pegar o aspargo primeiro, depois o palmito, mas claro, os dois depois do tomate cereja que estava em cima. E naquele momento eu pensei, cara, onde é que eu vou botar o pepino e onde é que eu vou colocar a manga, né? Aí pensei, cara, vou dar uma mudadinha na ordem. Então, como o bife lá estava praticamente pronto, né? Eu só faltavam uns detalhezinhos. Então fui lá, peguei um alho poró, botei em cima do purê, só para dar um charme, né? É algo que talvez de olhar para o prato não faça muita diferença, mas para quem usa ele, digo, para quem vai comer, vai fazer uma diferença assim, ali no paladar, vai ser sutil, vai ser aquela mágica assim. Aí eu coloquei depois então um contrafilé e eu pensei, cara, foi bom que eu fiz isso nessa ordem, porque entre o contrafilé, que ele também é meio meia-lua, e a meia-lua do purê, ficou aquele buraquinho. E por mais que eu virasse, ficava estranho. Então me permiti que ficasse nessa meia-lua mesmo. Então no centro eu coloquei aqueles pedacinhos de manga e agora só faltava o palmito, cara. E aí eu tive uma outra ideia bacana, porque assim, ó, como os itens eu não coloquei exatamente no meio, não ficou bem simétrico com o prato, ficou meio que para baixo. Pensei, cara, vou aproveitar essa oportunidade e vou colocar os pepinos em cima. Aí com ele em cima, todo o conjunto parece de fato que está no meio, ali bem simétrico. Então foi bem interessante, assim, essas circunstâncias que foram acontecendo, né? Mas tudo coisas que a gente acabou resolvendo assim. Não dava talvez para prever tudo ou ver antes como é que ficaria o prato, ou talvez sim, mas a mágica se tornou bacana assim, porque na medida que a gente foi percebendo novas necessidades e cenários ali que eu não imaginava no começo, mas eu fui observando assim a maneira, a forma, o tempo de lidar então com eles, e ali a gente ia aplicando as coisas, né? Ficou muito legal, tudo deu muito certo. Então, né, com o prato pronto, digamos, a gente foi lá comer o nosso MVP, né? A carne estava boa, né? A Bruna falou, disse, poxa, que bom. E o purê também, poxa, o purê foi ela que fez, né? Eu até achei bacana, porque assim, ó, isso fez com que ela se sentisse coautora do prato, né? Isso permitiu com que ela tivesse na jogada, então permitir com que, digamos, o meu cliente, o meu usuário, ele também participasse, também tivesse a oportunidade de colocar um toque ali dentro. Então o prato teve essa sinergia assim de que a gente fez juntos, né? Enfim, e o projeto, digamos, né, o prato, né, foi entregue, né? E agora que vocês escutaram, né, eu falar essa história, dar essa narrativa, tentar lembrar ao máximo aqui os detalhes, os pontos, eu gostaria que vocês olhassem de novo a imagem do prato pronto. Todos os detalhes que eu falei para vocês, que estavam de certo na minha cabeça, talvez não exatamente nesse desenho, mas ele foi se materializando assim na medida que foi acontecendo e se tornou, digamos, o projeto, a entrega final. E por fim, a reflexão também que eu quero trazer é que assim, ó, o que isso tem a ver de fato com um projeto de dados, né? O que é esse prato? A verdade é que projeto de dados tem tudo a ver com pessoas, tem tudo a ver com entregáveis, tem tudo a ver com cronogramas, prazos, expectativas, colocar sempre uma sementinha, algo a mais para dar essa magia. Também tem a ver com o que a gente se permitir, né, fugir um pouquinho das regras, no sentido de que, cara, isso aqui talvez não seja o melhor momento para pensar agora, mas no meio ou lá no final vai fazer total sentido e a gente vai saber exatamente onde posicionar, né, essa situação. Tem a ver com se questionar, tem a ver com se perguntar e nortear, saber como a entrega vai ser feita, o que as pessoas gostariam de receber, né? Questionar isso nos momentos certos também, para que não fique uma entrevista, né, antes de fazer tudo, né? Então as coisas vão tendo esse time, essa situação natural. E uma das principais, que eu falei ali bem no finalzinho também, de fazer com que as pessoas, se possível, se tornem coautoras disso tudo. Elas vão acabar sendo um forte aliado da gente. Vão até defender o nosso projeto. Isso é muito, muito interessante.
Ah, um detalhe muito importante aqui que eu estava quase esquecendo, né? Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei da marca do meu fogão, da marca do meu carvão, da marca dos meus talheres ou do meu prato? Porque eu utilizei o que estava à minha disposição, ou que de fato faria mais sentido para mim. O projeto de dados, existem situações de limitações, né? Talvez se eu não tivesse a churrasqueira, não daria esse sabor defumado, embora eu pudesse ter um pozinho de defumado em cima, hoje existe disso, né? Daria pra gente fazer algumas nuances. Entre outras coisas, como por exemplo, cara, não tem a churrasqueira, mas também não tem um carvão, aí tem que comprar. Mas enfim, eu penso que tudo dá para se adaptar quando a gente pensa simples e quando a gente coloca pessoas na frente de projetos. E pessoas que têm necessidades. Perceba que a gente não faz o prato e depois eu convidei a pessoa para comer, mas eu fiz com que ela participasse de todo o processo, que fizesse algumas pequenas decisões, que me desse o norte e tivesse essa sinergia, né? Esse sentimento de coautoria e de fazer junto. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, né, essa mensagem que eu quis passar para vocês. Na minha cabeça, ao menos, essa analogia faz total sentido e também ela se torna muito divertida por a gente trazer cenários assim até talvez contrastantes, né? Cara, uma coisa é fazer trabalho de dados, outra coisa é fazer o almoço, né? Mas eu quis trazer também essas similaridades para vocês. Pessoas na frente de qualquer projeto. As necessidades é que movem um projeto e, se possível, tentem sempre fazer esse cronograma, tentem ter esse timing perfeito e tentem trazer as pessoas para perto de vocês, que a entrega com certeza vai ser muito mais bacana. Galera, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!